Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao que explica o professor. Hoje a gente vai ver aqui como os elementos de liga afetam ali na têmpera, né? No processo de têmpera e temperabilidade dos metais. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora para já se inscrever no canal, ativar o sininho e deixa o like nesse vídeo, me ajuda bastante aqui e não custa nada para você. É uma forma de você me compensar aqui por esse trabalho. Se você já acompanha aqui o canal, já sabe como que é, deixa aquele like maroto e vamos para aula. Bom, hoje, né, a gente vai ver aqui como que os elementos de liga eles vão influenciar no processo de têmpera do meu material, do meu metal aqui, né? A gente fala de material, mas a gente está falando aqui principalmente de aço, né? Lembrando ali que a têmpera é um processo ali de resfriamento brusco do meu metal com o objetivo ali de produzir uma estrutura martensítica, né? Ter a transformação de martensítica, onde eu estou saindo de uma estrutura CCC para uma estrutura ali, uma estrutura CFC, perdão, para uma estrutura martensítica. Eu vou ter uma fase metastável que é a martensita. Então, os meus elementos de liga aqui, eles podem influir aqui nas propriedades dos meus aços temperados, principalmente de três maneiras. A primeira é alterando aqui as temperaturas de início e de fim da transformação martensítica, né? Então, a gente sabe da nossa curva de resfriamento para a têmpera, né, que a gente tem aqui o nariz da curva, a gente tem a temperatura, a gente tem o tempo, e a gente tem aqui o MI e o MF, né, o início da transformação martensítica e o fim da transformação martensítica. Isso aqui acontece em uma temperatura, né? E essa temperatura ela é afetada ali pela quantidade de elementos de liga. Por exemplo, a quantidade de carbono aqui, ela afeta, né, o início e o fim da transformação martensítica. Por exemplo, um aço que tem 0,8% de carbono, o início da transformação martensítica está próximo aqui de 300 graus Celsius, né? Mas o fim da transformação martensítica, ela está, nem dá para ver aqui, ela está numa temperatura muito baixa. Então, a minha quantidade de elementos de liga ali, ela pode alterar o início e o fim da transformação martensítica, né? Pode levar essa temperatura, por exemplo, para eu garantir que eu vou ter essa transformação martensítica, para eu obter ali, por fim, essa transformação martensítica, né? Obviamente, aqui o carbono ele vai ter sempre um efeito muito maior do que qualquer elemento de liga nas temperaturas MI e MF, né? O principal efeito ponderado ali nas MI e MF é o efeito do carbono que a gente acabou de ver aqui. Um outro efeito que a gente tem é aumentando a dureza da martensita, né? Quando a gente está aqui falando da martensita, a gente sabe que, por exemplo, o carbono é um elemento de liga que ele vai afetar a dureza da martensita, né? Mas outros elementos de liga eles podem contribuir aqui para aumentar a dureza martensítica se eu tiver aqui um teor de carbono do aço baixo. Por que o teor de carbono do aço baixo? Porque o efeito do carbono, como ele é muito maior, se ele tem uma grande quantidade de carbono, esse efeito dos elementos de liga eles não vão ser muito pronunciados, porque o efeito do carbono ele vai sempre sobrepor ali dos elementos de liga. Então, a gente consegue observar isso mais quando eu tenho uma pequena quantidade de carbono e a têmpera for realizada ali de modo a obter a maior dureza possível, ou seja, eu obter um processo eficiente de têmpera. Nessa curva aqui, a gente está vendo como que eu tenho o aumento da minha dureza, quando eu estou avaliando aqui dois elementos de liga, né, em pequenas quantidades, o cromo e o molibdênio. E mesmo assim, se a gente olhar aqui a escala, né, eu estou olhando aqui de 0 até 5, né, para uma quantidade de elementos de liga até considerável, 2, 3%. Então, o aumento da dureza ela é muito pequena, né, uma pequena quantidade de carbono ali, ela já pode aumentar drasticamente a dureza, enquanto ali o cromo e o molibdênio eles vão ter efeitos mais residuais. Então, de maneira geral, o carbono ele vai ter o principal efeito ali quando eu estou falando de aumento da dureza da martensita, apesar de ser possível também com elementos de liga. Eu acho que a questão principal, quando a gente está falando de elementos de ligas, é na temperabilidade. O carbono ele tem ali uma grande influência na temperabilidade do meu aço, da minha liga de uma maneira geral. Porém, se eu estou utilizando ali altas concentrações, né, de carbono, eu tenho esse uso limitado de altas concentrações de carbono, e quando eu estou adicionando grandes concentrações de carbono, eu vou ter ali a perda de tenacidade. Né? Eu estou aumentando ali a quantidade de sementita é uma fase frágil, eu vou ter perda de tenacidade, e eu vou aumentar, além disso, a probabilidade de distorção e trincas durante o tratamento térmico. Né? Eu vou ter mais defeitos de processamento ali quando estou realizando os tratamentos, os processamentos, os processos de fabricação do meu material. E, além disso, tem um efeito secundário, que a gente não pode descartar, que é a questão de eu ter uma dificuldade maior em soldagem. Né? Quando eu estou adicionando carbono, a gente tem
o que a gente chama de carbono equivalente na soldagem, que quando estou adicionando muito carbono ali, eu aumento a quantidade de carbono, é mais difícil eu realizar processos de soldagens no meu aço. Então, além disso, eu estou aumentando ali, eu estou dificultando a soldagem, né? Quando a gente vai olhar aqui as nossas curvas de distância de extremidade resfriada, né, que a gente chama de diâmetro crítico, ou profundidade de têmpera, a gente está vendo aqui, por exemplo, eu tenho aqui a dureza e eu tenho aqui os meus aços, né? À medida que eu estou aumentando a quantidade de carbono, né, eu estou vendo o quê? Que eu consigo obter, né, uma maior dureza, e essa minha dureza ela tende a se expandir para a profundidade da minha peça. Então, eu estou tendo uma profundidade de têmpera mais elevada. Então, aqui a gente já consegue observar que a gente tem um efeito muito pronunciado. Quando a gente aumenta a quantidade de carbono, aqui a gente está aumentando a porcentagem de carbono, a gente está tendo um efeito muito pronunciado ali de temperabilidade, aumentando a profundidade de têmpera. Da mesma forma, a gente pode adicionar elementos de ligas, né? Quem são os principais elementos de liga aqui que a gente adiciona normalmente em aço? É o manganês, né? E o cromo, né? O manganês aqui, na verdade, ele é o principal, e ele tende a ser um pouquinho mais barato que outros elementos de liga. Eles são muito utilizados ali para aumentar a temperabilidade. Um caso específico aqui também que é utilizado é o boro, né? Pequenas adições aqui de boro, né? 0,001% em peso, né? Ele tende ali a aumentar também a temperabilidade do meu material. A gente pode observar aqui, ó, eu tenho um aço aqui com 0,63% de carbono, ele já é um aço temperável, né, com uma boa quantidade, quantidade considerável de temperabilidade, né, ele tempera bem, mas aqui quando estou adicionando 0,01% de boro, eu estou vendo aqui, por exemplo, para a minha dureza de 55, que é uma dureza considerável, aqui eu tinha 3 quartos de polegada, eu passei para praticamente, né, 7 oitavos de polegada, né? Meio que uma pequena quantidade aqui só de boro eu aumentei bastante, a qual era aqui a profundidade da têmpera que eu tinha, né? A grande questão aqui do boro é que normalmente os aços que possuem ele, eles têm que ser desoxidados, e eles também têm que ter um baixo teor de nitrogênio, porque se ele não for assim, ele vai tender a se ligar com esses elementos de liga e ele vai formar ali os boretos, os óxidos e os nitritos, e por conta disso ele vai acabar, na verdade, não aumentando a temperabilidade do meu material. É o único cuidado quando a gente está usando o boro como um elemento ali de liga usado para aumentar a temperabilidade. Falando aqui dos outros elementos de liga, né, que a gente tende a utilizar mais, eles tendem, basicamente, todos os elementos de liga, eles tendem a aumentar a temperabilidade do aço, porém ele também aumenta ali o custo do aço. Então você sempre tem que ponderar o quanto você quer essa temperabilidade, porque você, ao adicionar esse elemento de liga, você também está aumentando o custo. Por exemplo, aqui a gente está comparando alguns elementos de liga com um aço 1040, né? A gente já viu que quanto mais para cá a gente está, maior é a minha temperabilidade, e aqui a gente tem diversas composições. Por exemplo, o aço 1040, ele é um aço aqui com 0,8% de manganês só. Aí, quando a gente vem aqui para o 5140, que é o segundo aqui da minha curva, eu já estou adicionando silício e estou adicionando cromo. Aí, quando eu venho aqui para o 8640, não, 4140, que é o terceiro aqui da minha lista, que já tem uma temperabilidade muito maior, eu já adicionei 1% de cromo, né, um pouquinho mais de cromo, e adicionei também 0,20% de molibdênio, né, até a gente chegar aqui no 4340, que é um aço muito temperável, muito utilizado na indústria, porque ele tem uma resistência mecânica bem elevada, que aqui ele já vai ter, além disso, 1,8% de níquel. Então, a gente está vendo aqui que a gente está adicionando elementos de liga, a gente está encarecendo esse aço, e por conta disso a gente está aumentando a temperabilidade também. E como que a gente avalia aqui mais ou menos os efeitos aqui multiplicadores e o custo geral de eu ter um elemento que vai aumentar ali a temperabilidade? O meu elemento mais barato aqui, para aumentar a temperabilidade, ele é o carbono, né? O meu mais efetivo, né, o que vai trazer o maior retorno ali em termos de temperabilidade, é o molibdênio, né, em termos de elemento de liga. Porém, ele é caro, né? A gente tende a não utilizar o molibdênio. E o meu melhor custo-benefício normalmente é o manganês, né? Assim, por que não o carbono, que ele é mais barato? Lembrando que adicionar muito carbono, ele vai acabar ali perdendo um pouquinho de propriedade mecânica por perda também de tenacidade. Então, normalmente a gente utiliza ali, para aumentar um pouquinho a temperabilidade sem elevar muito o custo, o manganês. E como que a gente avalia isso aqui? Por exemplo, quando eu estou adicionando 1% de manganês, eu tenho aqui um efeito multiplicador de temperabilidade de 4,33%. A gente tem até essa tabelinha aqui,
que compara aqui um pouquinho dos elementos de liga, né? Obviamente aqui não está considerando o custo, né? Os elementos eles têm custos específicos, mas está considerando aqui, por exemplo, a quantidade de elemento, né? Esse aqui, por exemplo, 1% de manganês, 0,6% de cromo, 0,25% molibdênio. A gente está vendo aqui esse elemento de liga. E cada elemento desse aqui, ele vai dando um efeito multiplicador dentro da estrutura ali, da temperabilidade do meu aço de maneira geral. Então, aqui, só para a gente comparar o efeito, por exemplo, vamos considerar que a gente está adicionando 0,5%, né, de elemento de liga. Vamos ver qual é o efeito multiplicador de 0,5% de elemento de liga. Então, a gente está vendo aqui que o manganês ele tem 0,5%, o efeito dele ele vai ser 2,67, o silício 1,35, o níquel 1,182, o cromo 2,08 e o molibdênio 2,5. Né? Então, a gente está vendo aqui que o efeito multiplicador do manganês aqui é o melhor que tem, né? Em comparação aos outros, do molibdênio ele também está bem parecido. Aí vai depender do custo ali de você ter aquele tipo de metal ou não. Vamos agora, só para finalizar, né, fazer um exercício aqui, nem me recordo, talvez em alguma aula de exercício a gente tenha feito ele, mas só para a gente comparar, por exemplo, aqui, essa aqui é uma questão Petrobras, que ele está me dando aqui os ensaios A, B e C de um ensaio de Omni que foi realizado em diversos aços. E ele pergunta o seguinte, né, em uma peça mecânica precisa ser usinada e depois temperada com um desses aços para obter uma dureza mínima de 50 Rock C, ou seja, eu tenho aqui 50 Rock C, que é a minha dureza mínima, na profundidade de 3,16 polegada, né? Aqui eu tenho a distância de 1,16 polegada, tenho 1, 2, 3,16 polegadas da superfície. Ou seja, eu tenho aqui 3,16 polegadas da superfície. É basicamente essa linha aqui. Os aços em ordem crescente da taxa de resfriamento necessária para promover essa dureza de profundidade são. Na verdade, esses limiares aqui não são importantes para a gente, eles só querendo saber aqui qual é o aço que é o mais temperável, qual que é o mais fácil de se obter essa estrutura. E qual que é o aço mais temperável? O aço B, né? Ele é mais temperável que o aço C, que é mais temperável que o aço A. Por quê? Né? Porque ele tem aqui uma profundidade de têmpera maior. Então, aqui é o aço B, depois o aço C, depois o aço A. Provavelmente o aço B aqui ele tem uma maior quantidade de elementos de liga, se eu estou considerando que todos eles têm a mesma quantidade de carbono. Então, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembre para vocês, deixa o like aqui para ajudar aqui que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho e caso você goste aqui do conteúdo, você queira ter acesso a conteúdo aqui exclusivo, dê uma olhada no nosso programa de membros, que a partir de R$ 5 você tem diversas vantagens. Se você quiser mais vantagem ainda, você tem planos superiores que podem te dar, por exemplo, a possibilidade de mandar exercícios aqui para eu resolver para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.